Olá pessoal, estou ainda em fase de preparação para a minha próxima viagem, então por enquanto vou deixar aqui mais um relato, dessa vez da viagem que fiz em 2019. Nessa viagem eu saí de Jacobina na Bahia e fui até Serrinha. De lá precisei ir de urgência para Salvador e por isso tive que ir de transporte rodoviário. Depois saí novamente de bicicleta desde Salvador, peguei um trecho do litoral norte baiano e adentrei novamente no continente, retornando à Serrinha, para logo depois seguir viagem até Jacobina novamente. Ao todo, esse foi um percurso de mais de 800 quilômetros pedalados, sem contar com a viagem de Serrinha para Salvador, já que essa parte foi de transporte rodoviário. Nessa viagem eu iria ter companhia. Em 2019, um amigo meu resgatou uma cachorra vira-lata que tinha dado cria na rua e a levou juntamente com os filhotes para casa para serem adotados. Eu adotei uma fêmea dessa ninhada, que no início chamei de Luna, porém acabei mudando o nome para Bruma. Desde filhote eu acostumei ela a andar de bicicleta comigo e fiz uma casinha para ela ficar protegida de quedas e das intempéries climáticas. O motivo dessa viagem no começo foi porque meu pai, que morava numa roça em Serrinha, precisava ir para Salvador para fazer uns exames e alguém precisava ficar na roça para não invadirem. No primeiro dia de viagem acordei bem cedo e fui para a estrada. Eu estava gripado, mas não podia esperar, pois meu pai já tinha marcado o dia de ir para Salvador. Bruma se adaptou bem na casinha, apesar de nesse começo eu não ter encontrado o jeito ideal de transportá-la. Estava muito alta na bicicleta. Cheguei em Capim Grosso umas 16 horas. Fui no mercado e na sequência fui no posto de gasolina, do lado da rodoviária, e conversei com o frentista, que achava que seria tranquilo eu passar a noite acampado ali. Apreciei um belo pôr do sol e depois armei a barraca e protegi com plástico, pois ia chover. Nesse dia pedalei 73 quilômetros. No dia seguinte acordei cedo. O plástico protegeu bem a barraca da chuva. Tive febre à noite devido à gripe, mas me sentia bem o suficiente para seguir. O alho que eu tinha usado ajudou a gripe a não piorar. Cobri a casinha de Bruma com um saco plástico, deixando só duas aberturas, pois estava nublado com chuvas passageiras e filhote sente frio facilmente. Cheguei 13 horas da tarde no entroncamento de São Domingos, onde tem um pequeno restaurante, e peguei uma quentinha. Segui mais uns quilômetros antes de entrar numa estradinha para comer e descansar um pouco na sombra. O sol já estava forte agora. Tendo pedalado 60 quilômetros nesse dia, cheguei de tardinha em Vila Aparecida, povoado de Nova Fátima, e encontrei um posto onde o segurança, gente fina, me arranjou um bom local para armar a barraca e passar a noite. 5h30 da manhã, a moça veio tirar as correntes para abrir a lanchonete, enquanto eu já colocava a bagagem na bicicleta. Logo depois, quando eu ia desarmar a barraca, ela me ofereceu um café com leite. Eu agradeci e aproveitei para comer um pão. Saí ainda bem cedo para pedalar. Essa noite havia tido febre novamente, mas durante o dia, graças a Deus, já estava começando a me sentir bem melhor que nos dias anteriores, diminuindo a coriza, os espirros e a inflamação de garganta. Creio que o alho ajudou muito a curar a garganta. A manhã estava chuvosa. Em Riachão do Jacuípe, parei numa lanchonete, tomei um café com bolo, estudei o mapa e decidi seguir por Ichu. Seria uma estrada de chão, mas cortaria caminho para chegar em Serrinha. O dia continuava chuvoso e a estrada estava bastante lameada, aumentando ainda mais a dificuldade, que mesmo sem chuva, já seria maior numa estrada de chão com a bicicleta carregada. Por outro lado, o tempo estava agradável de pedalar e as paisagens muito bonitas. Quando chove no sertão, a caatinga rapidamente fica cheia de vida, mostrando sua beleza. Esse trecho, inclusive, passa do lado de umas serras, onde tem uma RPPN. Ao passar por um grande lamaçal, precisei parar para tirar o excesso de barro grudado nas rodas e seguir em frente. Eu não me importava muito com a chuva, pois o pedal aquece o sangue e não deixa o corpo esfriar, especialmente nessa região que o dia não esfria muito. Já estava me sentindo bem melhor da gripe e minhas coisas eu estava levando protegidas em sacos plásticos dentro dos alforjes. Parei apenas algumas vezes, em momentos que a chuva ficava mais forte. Depois de 26 quilômetros de estrada de chão, chego no município de Ichu e logo após começa o asfalto, que estava em ótimas condições. Parei apenas rapidamente para fazer um lanche mais forte. Estava com pressa, pois precisava chegar em Serrinha ainda esse dia. Meu pai ia viajar na manhã seguinte. Cheguei em Serrinha no fim do dia, mas ainda precisei encarar a noite,
pois a roça de meu pai ficava 15 quilômetros depois da cidade. Ao enfim chegar no sítio, meu pai me recebeu com alegria, e eu agradeci a Deus por tudo ter dado certo nessa etapa da viagem. Meu pai viajou no dia seguinte para Salvador, onde ia fazer uns exames, e eu fiquei no sítio tomando conta algumas semanas. Porém, meu pai precisou ser internado, e então eu tive que ir às pressas para Salvador. Para chegar rápido, consegui ir com o transporte rodoviário levando a bicicleta e a cachorra. Depois de alguns dias, meu pai teve alta e foi liberado do hospital. Após passar mais uns dias com ele em Salvador, estando ele numa situação mais tranquila e bem acompanhado, chegou a hora de seguir viagem. Eu ia retornar para Jacobina, mas resolvi aproveitar para pegar um trecho do litoral norte baiano no caminho. Antes de seguir viagem, fiz esse crucifixo em filigrana e dei de presente para meu pai. Fiz também uma nova casinha para a Bruma, que já estava bem maiorzinha a essa altura. De manhã cedo, me despedi do meu pai e segui em direção à orla de Salvador. Ia ser um dia com emoção, pois eu queria conseguir me afastar nesse mesmo dia da região metropolitana de Salvador. Afinal, quanto mais perto da capital, maiores os perigos. Foi gostoso seguir sempre pelo litoral. Em Ipitanga, parei para tomar um rápido banho de mar. Depois disso, o sol já alto começou a castigar bastante. Já em Abrantes, parei numa lanchonete para pedir água. A moça, bem gentil, encheu minha garrafa com uma água bem gelada. Quando eu estava saindo, um rapaz que vendia água de coco me presenteou, enchendo outra garrafa minha com água de coco. Agradeci bastante. A água estava quase passada, mas ainda estava boa e gostosa, e me ajudou muito na hidratação. A partir de então, comecei a passar por paisagens muito bonitas de restingas, lagoas e coqueirais. Tinha planejado acampar próximo ao emissário submarino, mas quando cheguei lá, não senti muita segurança. Tem vários bares e é próximo de Camaçari. Por isso, voltei para a linha verde e segui, chegando em Barra do Jacuípe já praticamente de noite. Continuei pedalando no escuro e depois de Barra do Jacuípe, aí sim senti que tinha deixado para trás a região metropolitana de Salvador. Achei um lugar para acampar, uma estradinha paralela à rodovia, onde tinham uns arbustos densos para me ocultar com segurança. Por coincidência, nessa estradinha eu encontrei uns papelões bem grossos. Peguei um deles, que fez a noite ser ainda mais confortável. Cozinhei arroz com Josefina para jantar. De manhã cedo seguimos viagem. No caminho peguei mantimentos, água e ração para a Bruma. E logo depois entramos para conhecer Itacimirim, chegando após 25 quilômetros. Belíssima praia. Essa viagem foi logo depois daquela grande aparição de óleo no litoral em 2019. Ainda tinha alguma sujeira na areia, mas já dava para tomar banho. Pude aproveitar o mar e depois de abastecer a água, encontrei um coqueiro do lado de uma construção, afastado da faixa de areia, ótimo para dormir. Apenas esperei escurecer para armar a barraca, depois cozinhei e tive uma boa noite de sono, ouvindo as ondas do mar. Foi muito bom acordar de frente para a praia. Desarmei o acampamento, arrumei tudo na bicicleta e fui tomar banho de mar. Quando eu estava nadando, eu reparei que tinha alguma coisa na água que subia até a superfície e mergulhava novamente. Eu me assustei, mas quando eu percebi que não era um tubarão, eu me aproximei mais e vi que era uma enorme tartaruga marinha que estava nadando por ali. Isso foi bem emocionante, nadar junto com a tartaruga marinha. Porém, depois eu pensei um pouco e eu acho que talvez elas estivessem sofrendo, porque estavam fugindo das manchas de óleo. Talvez elas estivessem ali porque estavam fugindo das manchas de óleo. Inclusive, nesse dia, eu acabei sujando meu pé um pouco com esse mesmo óleo. E aquilo é muito viscoso, aquilo gruda e dá muito trabalho para soltar. Depois desse banho de mar, segui viagem retornando para a linha verde e subi para o norte. O sol estava muito forte e parei um pouco meio-dia numa sombra. Seguindo, após a entrada de Diogo, já de tardinha, encontrei um morrinho mais alto que a pista, onde passava a linha de transmissão de energia.
Subi esse morrinho e encontrei um bom lugar para armar a barraca. Cozinhei minha janta com álcool e fui dormir, tendo pedalado esse dia só uns 30 quilômetros. De manhã arrumei as coisas, desarmei a barraca e tomei um café. Segui novamente pela linha verde até a entrada de Vila de Santo Antônio, onde entro para conhecer. Belíssimo lugar, porém bastante turístico, tudo cercado. Tomei um banho de mar para logo voltar para a estrada. Antes da estrada, Bruma deu trabalho para entrar na casinha. Estava calor e ela queria ficar na sombra, mas tivemos que seguir. Sigo mais uns quilômetros pela linha verde e depois dos resorts de Sauípe, entro para a cidade de Porto de Sauípe. Fui no mercado e depois na praia, já de tarde. Encontrei uma sombra de coqueiro muito boa de frente para o mar e tomei um banho delicioso entre os corais. Já Bruma ficou com medo da água e preferiu ficar do lado da bicicleta. Quando nadava, vi novamente uma tartaruga marinha na água, mas essa era média. Realmente penso que elas estavam aparecendo assim na costa para fugir das manchas de petróleo. Inclusive o coral estava sujo de óleo nas partes mais rasas, próximas da areia. Esse desastre ambiental foi terrível. O ser humano parece não ter noção do que está fazendo com o planeta. Depois aproveitei um buraco que tinha na areia para cozinhar rapidamente um miojo com sardinha. De tardinha segui viagem. Já de noite, encontrei um grande posto de gasolina, onde pedi para passar a noite. Na manhã seguinte, antes de sair, precisei dar um jeito no pneu, pois percebi que estava rasgando a lateral e estufando a câmara de ar. Consegui improvisar um manchão com garrafa PET. Logo depois do posto, encontro o entroncamento com a BA 506 e me despeço da linha verde e das praias. Essa estrada que eu estava agora é bem deserta. Peguei bastante subida, afinal estava deixando o litoral para trás, mas o tempo estava bom para pedalar. Passei por bonitas paisagens, vários trechos de Mata Atlântica, depois começou as plantações de eucalipto. Já com sol alto e forte, cheguei em Imbé, um povoadinho bem deserto. Já era tarde avançada quando cheguei no entroncamento da BR-101 e então segui para Entre Rios, para tentar alcançar uma bicicletaria ainda aberta para ajeitar o pneu. Depois de Entre Rios, voltei um pouco, já de noite, pela movimentada BR-101, até um grande posto de gasolina, onde pude armar a barraca e passar a noite. No dia seguinte, segui pela 101 até Alagoinhas. Depois de Alagoinhas, segui pela BA 504, sentido Irará. Já nessa rodovia mais rural, quando terminava de subir uma boa ladeira, um senhor de uma pequena lanchonete conversava com um amigo, me chamou e me ofereceu uma água mineral gelada. Conversamos. Ele contou que já tinha trabalhado como palhaço de circo. Era o palhaço Big Big. Depois ainda me deu uns geladinhos. Eu agradeci bastante e segui viagem. Nesse dia, de tardezinha, eu tomei um banho de garrafa na estrada mesmo. Cheguei em Ouriçangas já anoitecendo. Carreguei um pouco o celular num bar. Tinha um posto de gasolina, mas era muito dentro da cidade. Preferi seguir e achei um lugar mais à frente no mato para passar a noite, que não foi dos melhores, mas serviu. Segui de manhã cedo pela rodovia desta região onde tem muita agricultura e bonitas paisagens. Ao passar por Irará, já na saída, um rapaz com a esposa me chamam e perguntam sobre a viagem e me ofereceram café com pão enquanto conversávamos. Após agradecer e me despedir, sigo para o posto Trevo, chegando lá com sol a pino. Meus olhos estavam incomodando e eu estava com dificuldade de enxergar, devido ter pego muita luminosidade do sol nesse dia. Por sorte, estava chegando no posto, onde pude descansar. No posto Trevo, comemos e descansamos, saindo já 14h45 da tarde, com o sol um pouco menos forte, agora pegando a BR-116, sentido Serrinha. Essa parte do pedal foi bastante cansativo, devido ao acostamento em mau estado e o movimento intenso de caminhões. Peguei um bonito pôr do sol na estrada e continuei pedalando de noite, chegando enfim na roça onde meu pai morava. Precisei dormir fora da casa, pois só ia poder pegar a chave no dia seguinte. Passei uns dias na roça antes de voltar para a estrada. Aproveitei para terminar um artesanato que já estava levando.
Também aproveitei para pensar numa nova configuração para a bagagem na bicicleta, e ficou melhor dessa nova forma. No dia de seguir viagem, saímos cedo após o café. Já começamos a pegar sol forte desde de manhã. Segui sentido Coité, mas logo entrei na estradinha para Exu, que estava com o asfalto em ótimas condições. A paisagem já tinha mudado muito desde o litoral. Estávamos agora no sertão, numa região com predomínio de caatinga, e a vegetação estava bem árida, pois não chovia há algum tempo. Parei algumas vezes para fazer lanches e descansar, antes de chegar em Exu, onde termina o asfalto e começa a estrada de chão. Observem como estava diferente o aspecto da vegetação dessa vez, em comparação com as fotos que tirei quando passei nessa mesma estrada na vinda, quando estava chovendo. Assim é a nossa caatinga. Ela parece rude e quase morta no período de estiagem, mas basta uma boa chuva para ela imediatamente se transformar, se enchendo de vida e beleza. Isso desde que esteja preservada, claro. Próximo de Riachão do Jacuípe, o pneu furou, mas consegui ir enchendo algumas vezes até chegar na cidade no fim do dia, para lá remendar a câmara de ar. Segui então para procurar um lugar para dormir. Como era de noite, não encontrei um lugar muito bom, mas deu para passar a noite. Acordei ao raiar do dia, fiz café, comemos e seguimos viagem. De manhã eu coloco Bruma para se exercitar um pouco, aproveitando o asfalto ainda frio. Chegamos em Nova Fátima, ainda de manhã. Fui no mercado pegar uns mantimentos e, que sorte, tinha uma cisterna no mercado e o pessoal encheu minhas garrafas com água doce. Maravilha! Nessa região, até próximo de Jacobina, a água é salobra. Achar um local assim para abastecer com água doce é um verdadeiro achado. Seguimos após Nova Fátima, tomando muito sol, e a vegetação de Caatinga, bem característica em alguns pontos, continuava bastante árida. Após a cidade de Gavião, parei para tomar um banho de açude. Foi muito refrescante, estava muito calor. Sigo então mais refrescado e com sol mais baixo, chegando no fim do dia na cidade de Capim Grosso, após ter pedalado cerca de 90 km desse dia. Fui no mesmo posto de gasolina que tinha dormido da outra vez. Conversei com o pessoal e passei a noite acampado ali. De manhã, acordei cedo para seguir viagem. Já começava a ficar visível no horizonte a Serra da Jacobina, que é uma cordilheira montanhosa com 220 km de extensão. Continuava fazendo sol e parei algumas vezes para descansar e fazer lanches. Tinha pego bastante água no bebedouro do posto de gasolina, onde tinha dormido. E assim fui seguindo. E após cerca de 70 km nesse dia, chegamos em Jacobina no fim da tarde. Assim estava então concluída essa viagem, com mais de 800 km pedalados ao todo, passando pelo sertão, praias e retornando para a montanha. Mas após esses dias de sol passando pelo sertão em plena estiagem, eu estava com uma tremenda saudade de uma cachoeira. Então, na primeira oportunidade que tive, fui acampar numa cachoeira próxima de Jacobina, para renovar as energias. Deixo na sequência umas fotos desse acampamento. Muito obrigado por assistir. Grande abraço.